aqui de vocês, que é uma alegria estar reunido mais uma vez, e as nossas lives agora são uma vez por mês, por isso é bem gostoso ver os rostinhos aparecendo, os nominhos pingando assim, né? E trazendo essa alegria aqui para nós, de estarmos juntos, né? Estarmos juntos nesse dia de frio para nós e dia de calor para vocês, né? E hoje nós temos uma convidada muito, muito especial, né? Minha amiga de muitos anos, companheira de viagens, mas não é só viagem de carrinho e avião, mas é viagem de vida, né? Construímos junto muitas coisas e continuamos construindo, né? O importante é que continuamos juntas construindo. Então, a nossa querida professora Emilene Frigato, eu vou falar um pedacinho do mini currículo dela, porque senão fica só no mini currículo, né? Mas ela tem muita coisa boa. Ela é psicóloga, ela é arte terapeuta, é doutora pela Unicamp, se doutorou aí esse ano, né? Tá uma doutora bem fresquinha, é mestre em artes visuais também pela Unicamp, especialista em psicologia analítica, tudo pela Unicamp, tá? Especialista também em arte terapia pela Unicamp, né? E ela desenvolve projetos, né, de pesquisa, o processo, que tem um título, o processo criativo e os efeitos autorreguladores da psique na arte. E no livro do Jung, ela traz o livro do Jung. Né? E Carlos, está ligado, Carlos? Que também ela é professora, desenvolve outros projetos, como a arte e terapia com mães de crianças com dificuldades de aprendizagem e necessidades especiais, né, em parceria com o Instituto Vida 100%. E ela é professora convidada de muitos cursos de psicologia, de arte e terapia, mas ela é a nossa convidada especial da Unipaz, que também é a nossa facilitadora aqui, e que vocês devem vir um dia fazer uma vivência lá na fazenda, né, Emilene? Todos Isso, na fazenda do Beija-Flor. Né? Bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, Sônia. É uma recepção muito calorosa sua. Fico muito feliz em fazer essa parceria com você há tantos anos, né? A gente já esteve juntas lá no Sul, com as aulas de arte terapia, em Goiás, né? Com a Unipaz, e vamos continuando aí com a nossa parceria. Eu preciso fazer uma correção, né? Eu fiz o mestrado na Unicamp, né? Terminei e tudo mais, mas o doutorado ainda está no planejamento. É a próxima etapa, né? Nessa nossa jornada aí. Doutoranda, eu falei doutora, né? Mas é doutora. Para nós, você é doutora. Né? E hoje nós vamos falar dos materiais expressivos na arte-terapia. Né? E eu acho que a maioria que está aqui é arte-terapeuta, né? E o que é importante, por que a gente usa materiais, né? Por quê? Por que os materiais têm a sua finalidade dentro de um processo terapêutico? Como que eles acontecem? Como eu vou escolher alguma coisa? Eu vou pedir para quem está com o microfone ligado, por favor, desliga, deixa só o meu e o da Emilene, que está dando eco. Né? Então, como é que nós escolhemos um material para um momento terapêutico? Ou uma situação terapêutica, como eles vão acontecendo? Isso é uma pergunta que a maioria dos estudantes de arte e terapia fazem. Como eu vou escolher esse? Como eu vou escolher aquele? Para a gente falar como escolher, primeiro nós temos que conhecer as propriedades, né? Para que serve cada um. Porque
Vou escolher aquele que eu gosto ou aquele que o paciente gosta? Então, Emilene, como que nós vamos começar esse papo aqui? Por onde a gente começa? Eu acho que é isso que você começa trazendo, né, Sônia? Como é que a gente escolhe um material como recurso, para utilizar como recurso expressivo num atendimento, né? Primeiro, eu preciso conhecer os materiais, eu preciso conhecer as propriedades desses materiais, né? Quais são as possibilidades expressivas do material, quais não são as possibilidades expressivas dele, o que o material permite que seja feito e o que o material não permite que seja feito. Eu posso, um ateliê terapêutico que usa materiais, eu posso fazer ele de duas formas. Eu posso deixar os materiais à livre escolha do paciente, né, do nosso arte terapeutizando a pessoa que está passando pelo processo, ou eu posso selecionar de acordo com aquilo que eu quero tocar naquela pessoa, aquilo que eu percebo que aquela pessoa precisa trabalhar nela. Mas para isso, primeiro eu preciso conhecer esses materiais, né? As possibilidades expressivas que aquele material específico me permite. A gente também tem ateliês que não usam materiais necessariamente, né? Quando a gente fala de técnicas expressivas como a dança, ou o teatro, ou a escrita, não necessariamente eu preciso de um material. Eu posso acrescentar esse material, mas não necessariamente. Mas nas outras, né, atividades plásticas, sempre vai estar incluído como recurso expressivo um material. Você quer complementar alguma coisa até agora, Sônia? Então, são vários materiais, né? Então, nós não vamos dar conta de falar de todos. Então, vamos selecionar pelo menos uns 4, que eu acho que dá tempo, né? Porque senão nós vamos ficar aqui e É que eu passei uma né? listinha meio extensa para você, né, Sônia? Nós temos Eu fui muitos um pouco. materiais. E também você falou, tem sessões, como agora nós estamos online, nós estamos usando as tecnologias. É outro tipo de material, né, que nós já falamos aqui, tem live gravada para quem não assistiu, nós já demos 2 cursos de tecnologia para quem está chegando hoje, né? Como usar as tecnologias no processo de arte terapêutico online. Então, esse é um outro caminho também, quer dizer, a arte-terapia tem vários ramos que a gente pode trabalhar com ela. É uma árvore com muitos ramos, né? Então, vamos falar de um por um, que aí a gente caminha devagar, né? De um por um. A primeira coisa que nós vamos usando, né? Nós falamos, traga lápis de cor, né? É o básico, né? Lápis de cor e cartolina ou um papel branco. Não são esses os primeiros materiais? Uhum. Exatamente, Sônia. Você quer falar sobre o lápis de cor, então? É. Então, o lápis de cor é o material básico, né? O primeiro é aquele que a gente começa. Eu gosto também, às vezes, ao invés de usar o lápis de cor, usar a colagem como um recurso para começar, porque eu acho menos assustadora para as pessoas, porque, que algumas pessoas imaginam que elas precisam saber desenhar, né? E o lápis de cor, ele remete a gente a essa questão de ter que saber desenhar ou representar graficamente alguma imagem. Então, a colagem é menos ameaçadora nesse sentido, quando você vai começar um processo. Mas sim, o lápis de cor, todo mundo já teve uma experiência com ele em algum momento da sua vida, da infância e tudo mais. E ele pode trazer, levantar na pessoa todos esses sentimentos, né? Ah, eu sei desenhar, eu não sei desenhar, como é que foi minha experiência na escola com o desenhar como traço. E é um material que traz mais controle. Eu tenho mais controle quando eu uso lápis de desenho, não é? Eu tenho a minha mão, do que se comparado com outros materiais, como tintas e tudo mais. Então, eu começo com o traço, com a cor, e o lápis de cor tem essa coisa da materialidade,
do desenho, da forma. Uma forma menos assustadora de começar com o lápis, né, para as pessoas, quando a gente sente que o paciente ou o cliente tem essa trava com a coisa do desenho, porque o lápis de cor vai levar a gente para o desenho e para a forma, é começar com o rabisco, com o gesto, com o traço livre, solto dentro da folha. Você pode até fazer isso com os olhos fechados. Eu até tinha uma imagem aqui, eu não peguei ela para mostrar para vocês, mas você faz, né, o seu rabisco livremente ali no papel, e depois você vai encontrar formas ali dentro, você vai colorir aquilo. É um ótimo jeito de começar com o lápis de cor. Então, o que a gente tem que tomar cuidado com o lápis de cor é um pouco isso, a questão de como é que a pessoa se sente, né, quando ela faz o desenho, se ela se sente à vontade em desenhar ou não, se aquilo é uma atividade ameaçadora para ela ou não, e como que a gente começa essa atividade de um jeito que para ela seja menos ameaçadora, né? O objetivo da arte-terapia nunca é criar uma obra de arte ou uma coisa esteticamente bela, não é isso que se busca. O que se busca é expressão de sentimentos, de emoção. Então, você pode elicitar mais o aspecto da cor do lápis, né? Que cores representam determinadas emoções para aquela pessoa, né? Que formas ela encontra nesses rabiscos que ela vai fazendo depois, e depois ter esse diálogo com essa imagem, com esse produto que foi feito a partir do lápis de cor. Sônia, você tem alguma coisa a acrescentar no lápis de cor? Não sei. Também dá para a gente ver a pressão, né, da mão no papel. Tem alguns que até rasgam o papel, Exatamente. E tem outros que são tão leves que a gente nem consegue ver. Então, essa pressão, como que a gente pode estar observando nesse desenho? É importante observar essas coisas, né? O quanto a força que a pessoa coloca no papel, como que é esse traço que ela faz, se é um traço trêmulo, é um traço que vai e volta, é um traço liso, não é? Tudo isso vai trazendo informações para a gente sobre aquele desenho, sobre aquela pessoa, não é? Além do traço, também o que a pessoa está colocando naquele desenho, né? É uma pessoa... qual é o tamanho dos personagens que estão ali no desenho, o quanto que a pessoa ocupa aquela folha, se ela ocupa a folha de uma maneira completa, ou se ela fica ali no cantinho da folha pequenininha. Tudo isso vai trazendo informações. Se o personagem, por exemplo, se ela desenha uma figura humana, se esse personagem tem as mãos, ele mostra as mãos estão escondidas, não é? Tem uma dificuldade maior aí no desenho da mão, mas um personagem também com a mão escondida está trazendo alguma informação simbólica que a gente também pode observar. O enquadramento que a pessoa faz no desenho, né? Se está centralizado, se está aparecendo só uma parte de um personagem, por exemplo. Como que é um enquadramento? Ele é próximo, ele é distante? Além daquilo que a gente vai podendo conversar com a pessoa, né? A pessoa fez um desenho, eu posso fazer perguntas sobre esse desenho que vão trazendo informações. Como é que esse personagem que está aqui se sente, não é? Como que está o tempo, a temperatura aqui nesse ambiente. Porque as pessoas elas vão projetando as suas emoções, os seus sentimentos nessas imagens, às vezes até de forma totalmente inconsciente, e observar esses elementos, o traço, como que foi feito esse traço, foi com muita força, né? Foi com muita leveza, que é quase que transparente, foi um traço inseguro, que vai e volta. E tem as pessoas também, né, Sônia, que vão querer apagar
ou que vão começar um desenho, não tá bom, quer começar outro, e nunca tá bom o suficiente para ela, a imagem que ela produziu. Então, o lápis é um material que traz né, muitas angústias à tona, principalmente dessas de representação. Eu consigo, eu não sei, é difícil. Então, a gente tem que ter essa delicadeza. Isso, Sônia, é diga. interessante porque também dá para observar, além dele ter esses traços, como a pessoa lida com esse lápis. Porque tem aquele que quer apontar o lápis o tempo todo, né? E a borracha também, apagar o tempo todo. Então, são outros elementos que vão entrando e nós temos que observar essa ansiedade com esse material. Porque por que a ponta tem que ficar tão fininha, né? Que a ponta e o lápis até quebra, porque lápis de cor é algo que quebra fácil, não dá para apontar muito, né? E a pessoa quer uma ponta muito fina. Ou a outra que também vai usando o mesmo lápis, não tem mais ponta, mas também não aponta mais o lápis, porque essas questões nós temos que observar, né? Aquele que aponta demais e aquele que não aponta o lápis, né? São características dessa ansiedade, dessa angústia de usar esse material, né? Eu lembro que tem gente que usa muito a borracha, e a borracha é, às vezes, até mais importante que o lápis. E não pode ficar sem ela, né? Então, a pessoa desenha com a mão e segura a borracha com a outra. Como ela manipula, né? A caixa de lápis de cor, joga tudo em cima da mesa, depois não acha, cai pelo chão, né? Aí põe tudo em cima. Vai Então, abrir minha foto. Como que nós vamos organizando e vendo como o material fica organizado, né? Aquele material, o Harry Potter entrou na nossa aula. Como que a pessoa coloca, às vezes, em cima da mesa, todos arrumadinhos assim, né? Bem arrumadinho, não pode sair daquela organização, e o outro que tira, cai tudo, vira tudo. Tudo isso são coisas para serem observadas, né? O tempo todo, não para serem julgadas, mas para serem observadas. Isso. E daí, acho que entrando nesse mesmo caminho do lápis de cor, a gente começa a passar para o giz, não é? O giz de cera, ele tem características parecidas, só que ele tem um pouquinho menos o controle é um pouco menor, porque ele já é maior, ele consegue abarcar superfícies maiores, não é? E daí a gente tem o giz de cera, mas a gente tem outros tipos de giz, os pastéis, que também são materiais que remetem ao desenho, à forma, ao mesmo tempo que existe a cor. E daí, eu não sei se eu já estou me adiantando aqui, Sônia, se você queria também conversar sobre... Não, vamos do jeito que a gente quer. Pode ir. Né? E eu até separei alguns trabalhos aqui para mostrar para vocês, né, como esses materiais, por exemplo, e as possibilidades expressivas dos materiais. O giz de cera também é um material que nos leva ao desenho, assim como o lápis. Ele já não tem essa possibilidade de ficar apagando, né? E essa ansiedade com apagar pode até levar a pessoa a danificar o papel de tanta ansiedade com o desenho. E o giz de cera já não permite que você apague, né? Então, a pessoa tem que liberar-se da borracha. E às vezes a gente precisa fazer essa proposta para o paciente, né? Então, olha, vamos fazer um desenho sem borracha, né? E deixa sair o que sair. E tem outras formas também. O giz permite coisas, né, pela qualidade do material, e aí a gente entra nessas diferenças entre os materiais. O giz tem uma qualidade que não é possível com o lápis. O lápis eu posso apontar e tem aquela
o que sai, né, do lápis que você pode usar para fazer um sombreado, para espalhar, mas o giz de cera, além dessa característica, a gente também pode usar ele como uma frotagem. Então, segurar ele na horizontal e passar ele sobre a folha com alguma textura por baixo. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês, é um trabalho com frotagem, né? Que são folhas e você passa o giz de cera em cima e você tem, então, a textura dessas folhas que vão aparecendo ali. Ou a textura de qualquer material que você coloque ali. Essa é uma possibilidade expressiva, né? A frotagem é uma possibilidade expressiva que os gizes permitem, que o lápis de cor não permite. Não é? E daí eu posso começar a pensar em que situações eu usaria isso, em que situações seria interessante com o paciente sair da forma para ir para a frotagem, né? Para trabalhar relevos e texturas. Onde que eu vou procurar esses relevos e texturas? Vai ser o relevo da parede? Vai ser a textura né, das folhas? E também a frotagem é menos ameaçadora do que a forma, do que o desenho, para algumas pessoas que não se sentem tão à vontade com o desenho, né? Porque, no final, a proposta também precisa ser terapêutica para a pessoa, e não uma questão angustiante, não é? Se eu apresento um material e eu estou vendo que aquele material traz muita angústia para a pessoa, eu posso transitar por outros materiais para que ela se sinta mais à vontade para se expressar, né? O giz de cera também tem a possibilidade de ser aquecido, né, e utilizado, e daí ele toma uma característica totalmente diferente. E ele vira como que uma tinta, né? Ele pega relevos e texturas específicas dele, mas quando a gente também está usando fogo, né, num processo terapêutico, a gente tem que ter vários cuidados, não é, Sônia? Eu gosto de ter, assim, porque se você vai aquecer o giz com uma vela, então você tem que ter cuidados aí. E, por exemplo, nesse frio que a gente está vivendo, eu não acho muito bom trabalhar. A chama da vela é gostosinha, mas eu acho perigoso, né? Alguém esbarrar na vela, a manga, né? E aquilo pegar fogo. Eu acho que a gente precisa selecionar muito bem a idade. Então, quando a gente seleciona um material, a gente também tem que entender qual é a idade do público que eu estou atendendo. Esse público está apto a utilizar esse material, né? Então, se eu vou aquecer no fogo o giz, qual é o risco que a gente está correndo aqui? Então, eu costumo, quando a gente vai utilizar alguma coisa que envolva fogo no ateliê, eu costumo ter ali, né, um balde com água, uma toalha totalmente umedecida com água, se for necessário abafar, né, qualquer foco de fogo, ter uma daquelas pomadinhas, né, para queimaduras leves, anestésica, como uma forma de cuidado com as pessoas que eu estou recebendo, né, no meu espaço. Também é importante, né, Milene, como você falou da idade e a possibilidade que a pessoa tem para usar o fogo. E não é uma coisa que se usa logo nas primeiras sessões. Ele tem que vir a várias sessões depois para entrar o elemento fogo e o motivo de usar o fogo. Não é só para derreter o giz, eu tenho que trazer, nós estamos trabalhando agora com outro elemento. Nós estávamos falando de material, o fogo também é um material que vem, e aí por que eu quero trabalhar com fogo e com giz? Né?
Então, é bem depois das primeiras sessões, porque é importante, aqui tem algumas pessoas que estão fazendo estágio, entender, porque às vezes a gente aprende uma técnica e quer logo ir lá aplicar. Não é assim, qual é o objetivo dessa técnica? O que eu quero atingir com essa técnica, né? O que eu vou levantar com essa técnica? As emoções que virão ali. Né? O que Então, eu quero não é só despertar, derreter né? giz de cera, né? Isso é uma possibilidade expressiva do giz, né? É uma das características do giz que é possível, né, no material giz de cera. É porque não é um padrão, não. Eles botam um link e tem que sair catando umas coisas, nada a ver. Tem algum telefone, tem algum microfone aberto aqui. Então, assim, e sim, a gente tem que ter todos esses cuidados, né? Saber o momento certo de trazer uma determinada... a possibilidade expressiva do giz de cera está aqui, está dada, né? Agora, qual é o momento correto de inserir essa possibilidade expressiva? Qual é o público correto para inserir? Não é? Qual é a idade correta? Que cuidados eu tenho que ter quando eu vou inserir alguma coisa que é perigosa, né? Como o fogo. Existem possibilidades mais seguras, não é? Eu preciso avaliar todas essas questões, não só a possibilidade do material, mas todas as questões que estão envolvidas antes de oferecer um material. E dentro dos gizes, aí a gente vai evoluindo para existem outros gizes que têm outras características totalmente diferentes da do giz de cera, que a gente já está mais acostumado, que provavelmente todo mundo já experimentou na escola, como criança, não é? Mas nós temos também o giz pastel, que daí ele tem uma característica totalmente diferente do giz de cera, não é, Sônia? O giz pastel, por exemplo, esse é o giz pastel seco. A gente tem o giz pastel seco e o oleoso. Né? O giz pastel seco, ele pode vir assim, né, na caixinha em bastões, né? Ou ele pode vir nesse formato em pastilhas. É mais comum achar assim, desse jeito. E é um material muito gostoso de se utilizar. E ele é basicamente feito com pigmento e algum aglutinante. E ele se esfarela, ele se desmancha. Então, ele é um material muito bacana quando você, né, quer fazer um trabalho que é esfumado. Então, ele evoca estados de alma que não são como o traço, o risco que o lápis de cor faz, ou, né, ou como um giz de cera comum faz. Ele pode evocar estados mais nebulosos, né, menos precisos, né? Ele permite uma mistura maior, porque ele se dissolve, você vai, com a mão, você vai espalhando, você vai misturando, você vai fazendo degradês. Então, se a pessoa está vivendo, ou situações, né, que não são muito claras, né, que são mais imprecisas, e eu quero trabalhar isso com ela, o giz pastel é um material excelente, né, para trabalhar essa coisa mais nebulosa, menos precisa, né. Tem outro aqui, só que o giz pastel, ele precisa ser fixado, né? Depois que o desenho é feito, ele sai do papel, né? Ele mancha outros desenhos se você não cobrir ele antes de colocar em contato com o outro. Então, é interessante fixar. E para fixar os desenhos feitos com giz pastel seco, a gente utiliza ou um spray fixador específico para giz pastel, ou a gente pode usar o spray para cabelo, né? E que é até, eu prefiro utilizar o spray para cabelo do que o spray específico do giz pastel, porque o spray de cabelo não é tóxico, tem um cheirinho bom, né? E
E a gente também precisa pensar nisso, na toxicidade dos materiais quando a gente for oferecer. Então, o giz pastel seco, ele suja toda a sua mão. Se você deixar, ele vai sujar o teu papel também, não é? Se você não tiver um determinado cuidado com ele. Então, crianças são muito pequenas, que ainda estão levando a mão na boca, não é um material muito interessante para oferecer para elas, não é? A criança precisa já estar numa idade que ela não faça mais esse movimento de colocar tanto a mão na boca, ou, né, para ela não acabar engolindo aquele pigmento. Então, esse é um outro cuidado. Mas é um material um material expressivo muito gostoso. Ele tem um comportamento que é muito parecido com o do carvão, nesse sentido de você poder esfumaçar, mas ele tem uma possibilidade que é a gama de cores, que o carvão não tem, né? E as cores, a gente sabe que elas também evocam sentimentos, emoções, e elas expressam esses sentimentos e emoções. E dá uma outra live, né, Sônia, só de cor. Se a gente for falar sobre cor, né? então... Daí nós vamos ter que fazer outra, né? É interessante, porque quando nós trabalhamos com o giz pastel, ali a gente estava falando de trabalhar com outro elemento, que é o fogo. Agora nós estamos trabalhando com as mãos, né? Exatamente. Então, as mãos, ou uma buchinha, outra coisa, mas nós vamos usar as mãos para esfumaçar, fazer ele abrir, né, ele adentrar, e é interessante porque tem muitas pessoas que não gostam, né, de sujar as mãos, de tocar as coisas, e aí passa a pontinha do dedo, né, fica com a pontinha do dedo, aí você vê que depois 2 dedos, do fim, acaba pondo a mão toda e causa aí todo um outro tipo de emoção, que é ficar irritado com o material. Ela gosta do que está fazendo, mas fica irritada porque está com as mãos agora de suja, né? Eu acho assim, com as mãos coloridas. Para mim, então, é uma alegria, porque eu adoro pintar com a mão, né? Então, com as mãos coloridas. E como que é essa necessidade de estar o tempo todo limpando as mãos? O próprio material já vai trazer uma outra visão sobre essa pessoa, e ela também um autoconhecimento do como ela interage com as coisas que tem que pôr a mão, né? Tem que pôr a mão. Só um minutinho, exatamente. você queria perguntar, Ângela? Ângela, você queria perguntar, tua mãozinha está de pé? Não? Eu quero. Eu quero. Não, eu estou, professora. Mas se eu estou usando o giz pastel, e daí como desculpa, eu esqueci o nome, ela sugeriu de fixar. Eu já uso um outro material, o spray. Eu fixo aquilo, e se o paciente não quer, então eu deixo livre para ele, eu sugiro que ele use ou não, mais um outro material expressivo, porque o spray também certo? E daí como é que ele interfere? Como é que ele interfere? Não, ele interfere ou não nisso? Como é que ficaria daí essa prática? Da fixação ou não do material? Eu quero fixar aquilo ou eu não quero fixar aquilo? Eu acho que a gente deixa aberto para o paciente escolher se ele quer fixar esse desenho, mas a gente coloca a possibilidade. Não fixar implica que, com o tempo, aquele material vai se soltando. Mas eu não sei, talvez o paciente não queira fixar, porque na próxima sessão ele quer trabalhar mais naquilo, porque ele ainda quer mexer naquele material, ou porque simplesmente ele não quer. Mas daí ele vai ter que armazenar esse desenho de um outro jeito, né? Colocar uma folha daquele papel, como que é o nome, Sônia, de seda, né, para o desenho não manchar outras imagens se eles forem ficar em contato. De qualquer forma, a pessoa precisa saber que o desenho vai se desprendendo com o tempo, porque ele não foi fixado. Mas não existe uma obrigatoriedade de se fixar. Né? Acho que a gente não tem que obrigar o paciente a nada num processo terapêutico. E não querer fixar precisa ser visto, né? Eu preciso entender simbolicamente o que representa não fixar. Eu não quero que aquela imagem fique, né,
fixa. Quando a gente for trabalhar com argila, a gente pode pensar na mesma coisa. Eu vou assar ou não vou assar a peça? Né? Eu quero que aquela peça se derreta, eu quero colocar num jardim e deixar a chuva ir derretendo aquela peça, porque aquilo que eu coloquei naquela escultura é uma coisa que eu quero que se desfaça, que se desmanche, que se misture com a natureza e vá embora e saia daqui de dentro de mim. Eu preciso, Sim. né? Diga, Ângela. Sim, mas Então, eu falo na questão de um outro material daí em cima. Qual o significado, a simbologia, daí como trabalhar esse outro material que é o spray. Eu não digo para passar para o paciente, eu digo para eu entender melhor. Eu entendi de eternizar, não eternizar, deixar, não deixar. Essa parte é clara. Eu gostaria de entender a simbologia, o significado desse outro material, que é um material expressivo também, sobre o giz pastel. Ângela, o que eu vejo de significado para um spray é esse de eternizar, né, de preservar aquilo que eu fiz. E a partir do momento em que eu não uso, eu não quero preservar de alguma maneira, ou eu quero ter a possibilidade ainda de trabalhar aquele material mais algumas vezes, antes de querer eternizá-lo, né? Agora, o spray em si, né? Não sei, Sônia, se você tem mais alguma coisa a acrescentar para a Ângela. Não, o spray em si, a gente não tem o que ela está querendo uma resposta, significa isso. Não tem isso. Realmente, assim, qual é o objetivo de usar o spray? Bom, você fez esse trabalho e agora você tem a possibilidade de armazenar esse trabalho e passando o spray para ele fixar, e ele vai ficar sempre assim. Se você não quer você quer trabalhar de novo, como a Emilene falou, então nós não vamos passar o spray. Porque o spray, na realidade, ele ele só vai fixar, gente. Ele não é um outro elemento como o fogo. É diferente. O fogo faz uma série de outras coisas e vai ter uma característica simbólica mais profunda. Agora, o spray, não. O spray está vindo como um material artístico, não como um material simbólico aqui nesse momento, né? Então, ali a gente vai colocar... bom, eu não quero colocar nem spray nem nada, vou colocar um vidro e vou colocar uma moldura. Ele arrumou um outro jeito de armazenar aquela imagem sem o spray, ele colocou um vidro. Então, aquela imagem está ficando segura ali por um tempo também, né? Então, todas essas questões eu tenho sempre que conversar com o paciente, o que ele deseja. Tem esta possibilidade, tem essa possibilidade. E tem outros que aqui, como nós sabemos, que quando termina um trabalho, não quer nada, rasga tudo. Eu acho que vocês já passaram por isso, né? Terminou, e como nós estamos na era da fotografia, a gente fala, não deu tempo nem de fotografar, e ele terminou e rasgou tudo. Então, ele tem um sentido de como ele vai cuidar da sua própria obra, como ele lida com o seu material expressivo, como ele lida com aqueles símbolos que ele colocou ali. Né? Então, ele tem várias possibilidades de ação. Né? Eu queria falar uma coisa, posso falar também? Pode. Então, porque eu nunca tinha pensado nisso que a Ângela perguntou em relação ao spray, né? Mas tem sprays, por exemplo, que podem ser que dê mais brilho. E aí a gente pode ver uma questão do brilho. Outra coisa que eu pensei é que se ele não destrói o trabalho, ele cria uma barreira com alguma coisa que está no meio, né? Por exemplo, aquele trabalho ali, eu posso imaginar psicologicamente que significado tem esse para o paciente, talvez, de coisas eu não posso barreira, não sei. Então, Silvia, a gente não usa, eu posso imaginar, tudo é o que ele quer sim, e sim, por que com quer, certeza. né? Não, então, com certeza. A resposta que eu tenho para a Ângela é:
não tem um significado, é isso ou é aquilo. É para ele, como vai ficar isso, né? A situação, como ele vai preservar, como ele não vai preservar, né? E o que a Emilene está trazendo tem essa possibilidade e tem essa possibilidade. O que você deseja fazer? Quero preservar. Então, como é? Usando o spray. Que tipo de spray? Posso comprar um spray na casa de artes, posso usar o spray de cabelo, que todo mundo, a maioria tem, né? E é mais barato também para nós e não é tóxico. Tem essa outra coisa para nós também importante, né? Não é tóxico e ele pode colocar em cima desse trabalho. Tá? Então, vamos lá. Vocês estão indo bem com as suas perguntas aí. Estou gostando de ver. Está acompanhando esse tipo, né, de aprofundar. Eu acho super legal aprofundar a ideia, né? Muito bom mesmo. E como a Silvia falou, pode ser uma barreira. Professora. Obrigada você, Ângela. Que é uma barreira, né, que a gente pode colocar ali, mas eu estou pensando na preservação e se de repente uma obra que não precisa fixar e ele quer o fixador, aí sim eu vou começar a pensar em barreiras. Porque impermeabiliza, né? Eu posso também ser uma pessoa que não estou preocupada com o produto, só estou preocupada com o processo, né? Como você falou, tem pessoas que rasgam e começam outra coisa, e ela não quer guardar, ela não está interessada no produto. Ela está interessada no que ela viveu, talvez, né? Isso. E pode ter essa também na hora, não sei. O que ele está pensando, né? O que ele está pensando disso. Mas o material provoca isso, a impermeabilização. Ele pode dar mais brilho, e pode ser uma pessoa que gosta sempre de botar brilho, envernizar, né? E colocar alguma coisa que dê esse brilho, sei lá. Se nós formos pensar no brilho também, né, nós também usamos na nossa caixinha de materiais, tem glitter, tem lantejoula, quer dizer, aí nós vamos entrar em outros, lembra que nós temos muitos outros materiais, né? Então, ampliando aí para os brilhos, como a Silvia está falando, aí nós vamos ter esses materiais que vão fazer como se fossem acessórios para esses outros mais básicos, né? Para complementar o desenho, a escultura. Então, eles vão trazer essa outra linguagem também, né? Bom, eu tenho que ficar sempre de olho no tempo, né? Eu tenho que coordenar tempo também. Difícil é ser a mulher do tempo, Cronos, e querer falar também. Bom, entre os giz, olha, a gente já percebeu, lápis de cor leva a uma estrutura, o giz de cera leva a outra, giz pastel leva para outra, né? E estamos lidando com cores. Nós vamos fazer, sim, um dia aí uma live só sobre cores. Aí a gente volta. É bom porque tem muitas semanas pela frente ainda para ir fazermos, né? Aí a escolha dos materiais. E como que essas pessoas vão manipulando a interação ou a rejeição. Que tem gente que não usa a giz de cera, não usa o giz pastel, não, só quer usar o lápis preto, ou só quer usar lápis de cor, ou bom, ela vai, durante o seu desenvolvimento, o seu processo, tendo ali uma escolha de materiais. Também é observar essa escolha de materiais e como lida com eles, né? Como ela trata esses materiais. Você queria fazer alguma pergunta, Mariana? Sim, eu queria perguntar o seguinte, eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela tem alergia nas mãos. E aí, tudo ela lava a louça, tudo ela faz com luvas em casa. Ela já sabe desde criança, por causa do frio, do clima aqui. E aí eu pergunto, eu poderia oferecer esse material para ela, ainda que ela fosse manusear com luvas? Ou é melhor evitar? Ou eu ofereço opções, como a Sônia falou, para que ela escolha com qual ela gostaria de lidar? Mariana, se ela tem uma alergia, não é? A gente tem que ter determinados cuidados. A gente pode deixar a escolha dela, óbvio, sempre.
mas assim, no pastel, por exemplo, esse que solta um pozinho, ela pode usar como um mediador entre ela e o material, não é? Porque tem aquilo que a Sônia falou, tem os materiais que você vai colocar a mão diretamente e tem os materiais que você tem um mediador entre o material e o sujeito, né? Então, no giz pastel em específico, eu posso usar algodão, eu posso usar esfuminho, eu posso usar cotonete, até o próprio pincel, né? O pastel, quando ele vem nesse formato aqui em pastilhas, você usa ele com pincel, você passa o pincel nele e você pode fazer a mesma coisa com o giz pastel. Mas assim, se ela tem uma alergia na mão, obviamente ela vai ter que usar a luva, porque, né, é um material que tem a tendência de sujar, de se espalhar. Mas você pode usar esses elementos mediadores, né, entre o material e a pessoa, para que ela não tenha o contato direto com o material. E também, né, entender que eu tenho que usar esse material, às vezes não preciso desse, posso usar um outro material, mas tem esses mediadores, né, que nós podemos estar utilizando, e também qual é o seu objetivo de estar usando o giz pastel. Lembra disso, sempre o objetivo. O que você vai atingir, o que você quer que vai emergir com esta ação, né? Mas existem essas outras possibilidades, né? E o que esse material, o giz pastel, evoca? Essa coisa mais nebulosa, menos certinha, não é? Se eu quero, e se eu preciso trabalhar isso com ela, esse é um material excelente para trabalhar isso, né? Agora você me lembrou, né? Aquelas pessoas, para quem foi meus alunos aí que eu falo, os Mondrians da vida, sabe? Que é tudo quadradinho, né? E aí eu quero transformar tudo em Kandinsky, né? Que é tudo meio misturado, uma cor entrando na outra. Então, aí eu vou buscar desestruturar uma possibilidade, um meio, que essa pessoa é muito rígida, muito certinha e que não consegue, né, expandir os seus limites, tem dificuldade de expandir limites na pintura ali, nós estamos falando só do giz pastel, porque depois a gente vai ver a tinta. Então, é um jeito de você ampliar um pouquinho, né? Você sai do lápis de cor, passa para o giz de cera, que já vai entrando uma corzinha na outra, e depois você vai dando o giz pastel, e ela vai se animando, botando uma corzinha dentro da outra, e você está expandindo o limite de ação e até de pensar sobre os seus próprios limites, né? Por que eu vou sempre até ali, não vou mais dali? Aí já é um processo terapêutico. Nós vamos falar dos materiais, Mariane. Vamos lá, Milene. E a colagem, Milene, como fica? Que nós começamos pela colagem, passando para o lápis, passando para o giz, e a colagem. Vamos ver a colagem. Então, a colagem também traz muitas possibilidades, não é, Sônia? A gente pode trabalhar tanto com papéis lisos, coloridos, ou papéis decorados, ou imagens. E eu acho que a colagem também é o recurso mais democrático, digamos assim, e mais barato, principalmente para quem trabalha num contexto institucional, que não tem muito recurso financeiro para investir em materiais, porque esses materiais custam, né? O giz pastel é um valor considerável, né? E a colagem não, ela é muito democrática. A colagem, ela depende um pouco mais do olhar carinhoso, tanto do arteterapeuta quanto da pessoa que está passando pelo processo, de selecionar, de buscar aí dentro dos materiais que a gente tem no dia a dia, coisas que eu possa utilizar de forma expressiva para colar. Então, aquela embalagem de presente, as fitas, né, época de Natal, aniversário, um momento ótimo para a gente começar a coletar esses materiais que eu vou usar, esses papéis que eu vou usar depois para fazer as colagens, e não só papéis, né? Então, a gente pode ampliar o nosso olhar da colagem para sementes, né?
para pedras, até materiais de metal, arruelas e porcas. Então, a gente vai ampliando. Se eu olhar com um olhar carinhoso, eu vou começar a olhar também para outros materiais que trazem, que daí eu vou fazer uma assemblagem, né, que são coisas maiores, grandes, pequenas, que trazem um volume para esse trabalho, da colagem. Fotografia, imagem de revista. Então, a colagem é um universo em si. Mas eu acho que a questão expressiva da colagem está nessa coisa de você desestruturar uma coisa, tirar ela ali daquela configuração onde ela estava e configurá-la num novo contexto e dar um novo significado simbólico para aquele material. Então, aquilo que era a redinha que ficava ali envolvendo uma mão, né? Na minha colagem, ele vai virar, né, alguma outra coisa. E se a gente olhar com carinho, a gente vai começar a olhar, e quanto mais textura essa colagem, mais interessante ela vai ficando também, né? Eu tenho uma atividade que eu gosto bastante de fazer. Bom, eu já tenho aqui, ó, meus saquinhos onde eu guardo restos de papéis interessantes que eu vou encontrando. Olha, um convite de casamento, olha que papel maravilhoso, entra no meu pacotinho dos materiais expressivos para colagem, né? Tudo, se você passa a ter um olhar, tudo vira um material. Por exemplo, essa telinha que é usada para fazer trabalhos com linhas, né? Viram um material bem interessante, que traz uma textura bem bacana para entrar numa colagem, né? Uma redinha aqui que veio, acho que numa flor, de uma floricultura. Então, tudo vai virando... E eu gosto de fazer uma atividade, que eu coloco vários materiais para colagem, né? Vários papéis diferentes. A gente pode brincar também com o papel celofane, né, que é transparente, ou o papel de camurça, que é aveludadinho. Todas essas texturas diferentes. Coloco aqui viram um envelope surpresa, né? Um envelope surpresa de materiais para colagem. E você pode fazer uma proposta expressiva e a pessoa tentar e se expressar com os diferentes materiais que estão dentro desse envelopinho surpresa aqui. E se você trabalhar num grande grupo e você oferecer o envelope para todo mundo com os mesmos materiais, você vai ficar impressionado como que a criatividade faz surgir coisas completamente diferentes. As pessoas estão trabalhando exatamente com o mesmo material, né? Mas o que cada psique individual vai produzir, né, de significado com aquele material é diferente, né? Eu tenho uma experiência muito legal, inclusive com uma companheira que está aqui, né? Minha amiga, nós trabalhávamos numa ONG, então, com crianças, e essa experiência de vários materiais, né, Ci? Vários materiais da nossa criatividade, nós começamos a colar casca de cebola, casca de alho, sabe? Aquela casquinha, né? E também colecionar aquilo que as professoras trazem muito, que é a casca do ovo, e o que essas crianças conseguiam descobrir dentro do seu potencial criativo, né? Trazer aquele material diferente. Mas também dentro dessa sacolinha que você está propondo, né? Às vezes a própria pessoa pode ir montando um saquinho com coisas que um dia ela vai usar, né? Trazer para essa colagem. Então, também o que ela vai selecionar e compor a tua sacolinha para os trabalhos de colagem, né? O que ela vai colocar ali e como ela vai lidar também com esse material, porque não é somente papéis, mas tem mil e uma coisas que a gente vê colando, né?
folhas, pétalas de flores, mas que composição que ela faz com isso? Porque não é a colagem, senão a gente vai fazer um trabalho artístico, né? Uma expressão artística, nós queremos fazer uma expressão que traga uma outra emoção, né? Um outro sentimento, que emerja esse sentimento, essa emoção. Então, o que ela vai trazer e o que essa composição significa, né? Então, a maciez do material, ou material mais rígido, ou que ele traz uma dimensão, porque a colagem vai possibilitar também um tridimensional, como ela vai expressar essa tridimensionalidade dentro de uma folha, né, no bidimensional? Como ela coloca isso? É um desafio. E como é esse material dentro da própria vida dela? Será que eu quero andar sempre em lugares bem macios? Lógico que eu quero, né? Todo mundo aqui quer andar em lugares bem maciozinhos, não é assim? Bem gostosinhos, fofinhos, mas a vida não é bem assim. De vez em quando o fofinho tem uns espinhozinhos lá pelo meio e que nos espetam. Então, como ela lida com esse material? E essa colagem, quais são as imagens que ela traz? Eu gosto também de trabalhar com trazer fotos. Aí não vamos colar as fotos, mas faz lá. Hoje a gente pode fazer a mesma foto, multiplicar em várias, né? Recortar e fazer uma composição familiar com essas fotos. A colagem. Né? E você sabe, Milene, fiz uma outro dia aí. A pessoa trouxe a família inteira. Ela esqueceu dela. Olha só, que simbólico. Mas ela assim, trouxe a avó, o avô, sabe? Fez uma família linda. E foi colando tal, e olhando. Tá faltando alguém, né? Tá. Mas sabe quando fica assim, quem é que está faltando? Ela ficou de fora, como observando o quadro, e não dentro do quadro. Isso é revelador, não é, Sônia? É muito revelador, assim, de como a pessoa está se colocando nesse momento aí. E essas... Diga, Sônia. Então, é que a Silvia trouxe ali que lá no curso nós fizemos um mobile com a família, né? E cadê você no mobile, né? Você põe toda a família penduradinha no mobile, que é uma das outras possibilidades, e cadê você no mobile? Eu estou segurando o mobile. Eu sou observadora de fora. Isso é algo que a gente precisa ter o olhar atento para observar, não é? E nesses trabalhos de colagem é muito interessante fazer isso, não é, Sônia? A pessoa também trazer coisas que ela queira colar, tanto fotos quanto imagens que ela vai selecionando que a tocam, porque essas imagens, simbolicamente, se eu estou vendo uma revista, uma imagem me chama, simbolicamente ela me toca em algum lugar, emocionalmente, né? E não só imagens, né, fotos e imagens, mas também tecidos. Às vezes tem um tecido que tem um significado para mim, né? Uma roupa que eu já usei ou que foi de alguém especial da minha família, um retalho desse tecido que eu queira utilizar num trabalho, ou um pequeno objeto que também faz parte, tem algum significado, uma chave que tenha um significado simbólico para mim e que eu queira utilizar. Então, solicitar que o paciente crie essa sacolinha, né, de materiais para colagem, que ele também amplie esse olhar para buscar, é muito interessante. Esse de você já ter os materiaizinhos prontos dentro de um saquinho e apresentar, ele é prático para algumas situações em que a gente não tem esse contato mais de uma vez com a pessoa, porque para propor traga materiais, eu preciso encontrar mais de uma vez, ou eu preciso ter um contato prévio com essa pessoa. E nem sempre isso acontece no contexto da arte-terapia, em coisas mais rápidas, né, em processos mais
fora da questão institucional. Mas se eu tenho encontros com a pessoa, eu posso solicitar também que ela tenha esse saquinho dos materiais dela, não é? Eu também posso levar para mostrar para as pessoas que a gente não tem que buscar só os elementos fofinhos, né? Mas para mostrar também que a gente pode usar o elemento áspero, a lixa, né? Para ampliar o nosso olhar das possibilidades de materiais que podem ser utilizados nesse contexto da colagem. E tem o suporte da colagem também, não é, Sônia? Que o suporte pode ser uma folha simples, pode ser o papel Panamá, que ele é mais durinho, e se eu for colar coisas que são mais pesadas, né, como pedras, é importante que eu tenha o cuidado de ter um suporte que vai aguentar, não é? Aqui tem um trabalho feito com pedras, não é? Mas daí não pode ser um papel fininho, né? Eu tenho que ter um papel mais grosso que aguente o peso desse material, não é? Eu tenho que... tipo de cola, né? E a cola, exatamente. Exatamente. A cola precisa ser uma cola do tipo Cascorex, com menos água, que é uma cola mais forte, mais resistente, que vai conseguir aguentar o peso. O tipo de cola, eu também preciso observar, dependendo do material. Se eu vou utilizar um papel que é muito fino, e eu não quero que ele enrugue, é melhor utilizar a cola bastão, porque ela não tem água, e daí a colagem vai ficar mais lisa, a não ser que eu queira esse efeito, não é? Eu quero o efeito do enrugado, do amassado. A colagem não precisa ser uma coisa retinha, ela pode ser amassada, enrugada, ela pode ter textura, ela pode ter relevo, ela pode ter objetos. Mas a questão da colagem é isso, é reconfigurar, é ressignificar um material. Quando eu pego as fotos, recorto e componho uma nova imagem com aquelas fotos, eu estou reconfigurando e ressignificando aquela imagem. Então, acho que a colagem tem esse aspecto. E a técnica de todas, eu acho que é a menos ameaçadora, né? Porque ela não exige que eu tenha uma habilidade, ou pelo menos para mim, né? Porque na arte terapia eu não preciso ter habilidade, mas assim, eu posso exigir de mim, eu tenho que saber desenhar para fazer arte terapia. Porque eu fico desconfortável com isso. E a colagem tira esse desconforto, porque a imagem já está pronta, né? Eu só vou configurar ela de uma outra maneira, com outro significado simbólico. E colocar esses materiais que para mim têm significado, fotos da minha família, ou o tecido da minha avó, ou a chave, uma chave, ou algum outro objeto que tenha um significado para mim, também traz um peso de significado para aquela imagem que eu estou produzindo na colagem. E a disposição também dos materiais, né? Como ele vai usar esse espaço, né? Como ele vai dispor o que ele está querendo ali, e dando mais importância para algumas coisas, menos importância para outras, né? Na disposição dessa composição. Desse processo. O fundo, o que vai estar de fundo, o que vai estar como figura, os planos, né? O plano mais para frente, os mais para trás, tudo isso vai... uma perspectiva. E também a colagem, né, Milena, ela propicia que você agregue também, vamos pegar agora o lápis, o giz de cera, né? Que você vá agregando uma técnica mista ali para terminar o seu trabalho. Quando a pessoa quer, sempre nós estamos falando assim, dentro do processo terapêutico, é a pessoa que vai decidir, não é um processo de arte. Nós não vamos falar para a pessoa, termine esse desenho com isto ou aquilo. Para ela, se ela fez a colagem, tá bom? Tá bom. Se ela quer acrescentar o giz de cera, ela vai acrescentar. Se ela quer acrescentar com um lápis algum contorno, alguma outra coisa, ela vai
dar sequência nisso. A colagem permite isso, né? Agora nós estamos falando de 2 técnicas, ou até mais técnicas sendo utilizadas dentro de um processo, misturar outros materiais. Como o nosso tempo está aí, nós já estamos ficando ali, né? Vamos falar da tinta agora, da importância das tintas. As tintas, não é? Nossa. É o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer começar fazendo arte-terapia. Ai, quero fazer arte-terapia, já quer pegar pincel e começar a pintar. Quando é que o meu quadro vai ficar pronto? Aí eu falo, nunca. Aí a pessoa fala, ah, meu Deus. Eu falo, não, não é. Nós não estamos na aula de arte, nós estamos fazendo um processo terapêutico, né? Então, o processo não termina. Você pode terminar essa expressão, mas a gente está dando continuidade no processo. E as tintas deixam o pessoal assim, com os olhinhos brilhando. É muito gostoso trabalhar com a tinta, não é? A tinta tem outras características e outras possibilidades expressivas se comparadas aos materiais gráficos, né? Que você vai ter que usar o desenho e tudo mais. A tinta tem essa possibilidade mais expansiva de sair para fora do suporte, de borrar, né, de se misturar. Tem a coisa da cor, que é muito presente na pintura. Né? Põe o microfone um pouquinho mais perto, que ele deslocou. Aí. Isso, a pintura tem a questão da cor, que é muito forte. E daí, assim, a gente tem vários materiais, várias tintas diferentes que vão evocar coisas diferentes, né? Então, vamos começar aqui com qual tinta? Vamos começar aqui com o guache, que é o material que, assim, a gente tem o guache escolar, né? E a gente tem um guache mais profissional. O guache escolar, o nosso brasileiro, ele tem uma qualidade meio duvidosa, né? Ele não tem uma qualidade muito boa. Ele tende a perder a cor, a desbotar com o tempo, as cores não são tão puras, então quando você faz a mistura das cores não fica tão vibrante. Existe a possibilidade também do guache em tubinho, né? E daí sim, aqui a gente tem um pigmento mais puro. O livro vermelho, Jung fez com guache. Qual é a característica do guache? É deixar as cores bem vivas, as superfícies uniformes, né? Ele é solúvel em água, então ele não é tóxico, ele é muito bom, né? Nesse sentido. Crianças, adultos, né? Todo mundo pode usar o guache numa boa. Quando eu quero mais transparência, eu coloco mais água no guache. Mas se eu quero transparência mesmo, né? O guache eu tenho mais controle, né? Ele é uma tinta, se a gente for pensar num contínuo do lápis, do giz de cera e da tinta, a tinta ela tem menos controle do que o lápis, que é um negocinho ali, né? E se a gente for pensar num contínuo das tintas, o guache eu tenho mais controle sobre ele do que a aquarela, por exemplo. Que a aquarela tem vida própria, a bichinha, né? Então, se a gente quer trabalhar essa questão da falta de controle, né? De ter que aceitar aquilo que foge do meu controle, ou de ter que aceitar a vida própria do outro, né? Porque a tinta passa a ter a vida própria. Ela não faz aquilo que eu quero, ela faz aquilo que ela quer. Ela seca como ela quer, é mais difícil de controlar. Então, eu vou... uma boa tinta para trabalhar com isso é a aquarela. Aqui a gente tem um trabalho na aquarela. E o cuidado que a gente tem que ter com a aquarela é que o ideal é que a gente use um papel com uma gramatura maior, de 300, porque é um papel mais grosso, que vai aguentar mais a água. Se a gente usa um papel mais fino, aqui eu usei um papel canson comum.
Daí acontecem coisas como o papel vai enrugar, tá tudo bem, né? Se eu quero viver essa experiência, fortificar essa experiência do enrugar, ou da tinta que daí mais mesmo que ela não vai se comportar do jeito que eu queria, né, que ela vai me desobedecer, essa tinta. Então, um papel de gramatura mais baixa vai fazer isso. Né? Por exemplo, aqui o papel enrugou, o que aconteceu? Aqui se acumulou mais água e o pigmento acumulou mais aqui e menos nos outros lugares. E a aquarela tem essa coisa da claridade, né? Da luz. Você parte do branco do papel para ir adicionando a cor. Então, é uma técnica muito boa para evocar esses sentimentos de não ter controle sobre. Se eu quero trabalhar com a pessoa a questão de não ter controle sobre, né, de ter que aceitar o outro, né, que se comporta do jeito que ele quer e não do jeito que eu quero, a aquarela é um bom veículo para fazer isso, né? E quanto maior a gramatura do papel também, mais ele aguenta a aquarela, mas ele aguenta a água. E eu posso trabalhar com a aquarela mergulhando o papel na água e o papel ficar todo úmido, e daí a aquarela vai espalhar mesmo. Ou eu posso trabalhar com a aquarela com menos água, daí eu tenho mais controle sobre ela. Mas daí ela fica mais parecida com um guache e menos com a aquarela. Eu perco um pouco dessa característica da aquarela, que é específica exatamente dela, né? Que é essa dificuldade de controlá-la. É ter que lidar com o outro, que é a tinta aqui no caso. Sônia, você quer comentar alguma coisa? É interessante, né? Porque na aquarela a gente tem que molhar o papel. Aí vem um outro elemento que é o elemento água, né? Então, dependendo de quanto a gente põe de água, a tinta vai. E, de repente, o menos água, a tinta não vai. E ela fica mais densa, né? E essa também é uma resposta que, no processo, né, ali terapêutico, a pessoa molha, às vezes, demais o papel e o papel desmancha, né? Que o papel não aguentou a quantidade de água que colocou lá, né? Então, é uma outra forma de observar também o controle de como a pessoa vai umedecer, o quanto ela vai lidar com a água, que é algo que a gente não controla, né? Se você controla só pondo mais ou pondo menos, mas como ela esparrama em cima do papel, né? Se eu pensar no papel e eu vou pondo água em cima, né? Em vez de mergulhar, então vou pondo água em cima e vou tentando colocar a aquarela ali. O quanto esse papel também vai possibilitar a gramatura de ser molhado e o quanto a pessoa vai despejar a água para que ele fique úmido. Então, nós tivemos o elemento fogo, agora tem o elemento água, e vem a tinta também com as cores, né? Como essas cores vão entrar uma na outra, e como você falou, a gente perde o controle. É para perder o controle, né? Que controle é esse que eu tenho que ter tanto na vida? A gente controla alguma coisa? É uma pergunta interessante, né? O que eu controlo? Né? A gente não controla nem o frio que está passando, porque o frio vem e te pega, o calor vem e te pega, né? A fome te pega, teu próprio corpo te responde. Então, o que é o controle? Dá para abrir aí uma boa discussão, né? A discussão entre aspas, que é um diálogo, né? Com a pessoa sobre o que é ter controle. E o que ela esperava, né? Eu estou esperando coisas. E o que você esperava do outro que não veio, né? Como que isso é feito? É interessante. E tem gente que quer usar aquarela em papéis bem fininhos, né? Não, esse aqui não, quero usar outro mais fininho. Aí desmancha tudo, né? Aí vai, pega um sulfite, aí vai. E a gente deixa, né? A gente deixa, vamos ver o que vai acontecer, né? E a diferença com o guache, que tem aí
forma, ele é já mais denso e você pode já ter mais limite com ele. Mas também eu posso umedecer o guache, né, Milene? A gente põe mais água nele e deixa ele mais aguado e dá para trabalhar e também correr sobre um suporte, né, diferente ali, que é o papel. Eu acho que o que é importante é escolher o papel também, né? Eu acho que ele fica mais parecido com a aquarela quando a gente coloca adiciona mais água nele, né? Isso. Mas ele tem algumas características um pouco diferentes da aquarela, que a gente vai entendendo conforme a gente vai experimentando os materiais. Por isso é importante, até antes de começar a propor materiais diferentes, que o arte-terapeuta tenha essa experiência do material. Ele mesmo vivencie como é que o material se comporta, o que ele faz, o que ele permite, o que ele não permite fazer. A aquarela, por exemplo, ela tem vários tipos, né? Ela tem em pastilha, ela tem em tubinho, né? Esse é o tipo mais comum escolar, né? A qualidade é menor, que é em pastilhinhas, assim. Depois tem um outro tipo que ela parece mais uma pasta do que uma pastilha, né? Assim. E depois tem a aquarela no tubinho. E tem os acolines também, que é a aquarela já diluída. Ela é mais barata, né? Ela tem uma qualidade boa também, mas ela exige mais cuidados, né? Você tem que armazenar na geladeira, porque ela tem uma validade menor. Essa do tubinho, enquanto ela vive para sempre. Se você colocar ela na paleta, misturou, pintou, o que ficou ali na paleta vai secar. E depois, se você quer utilizar de novo, é só você adicionar mais água e continuar a sua pintura. Outra característica desse material, tanto da aquarela quanto do guache, é que, como eles são solúveis em água, se você colocar água no papel de novo, você ativa de novo aquela tinta. Então, se eu colocar água de novo aqui, o meu pigmento vai mudar de lugar. Né? Então, eu posso trabalhar com a aquarela em várias camadas também. Por exemplo, secou, eu passo uma outra camada, mas eu tenho que entender que toda vez que eu adicionar mais água, eu vou estar mexendo nesse pigmento. Diferente do que acontece com outras tintas, né? Isso não acontece com a tinta acrílica, por exemplo. Apesar de também ser solúvel em água, a tinta acrílica, ela se fixa, né? Ela tem cores muito vivas, muito expressivas. Tomar cuidado com a tinta acrílica, né? Olha que lindo! Com a tinta acrílica, porque ela é tóxica, né? Depende da tinta, não dá para ser usada com qualquer pessoa. E sendo a aquarela e o guache não são tóxicos, né? São mais viáveis para o uso, né? Eu acho que assim, a acrílica ainda não é tóxica, Sônia. Eu acho que a tóxica mesmo é a óleo, porque ela tem solventes. Né? A acrílica, ela ainda é solúvel em água, não é? Ela não tem solventes tóxicos ainda. E ela tem um resultado muito bonito, mas ela seca muito rápido, ela é muito diferente da aquarela e do guache, né? Ela seca bastante rápido. Às vezes, existe até um médium que retarda um pouquinho a secagem dela. Daí isso significa que a acrílica, você não pode ficar mexendo muito, mudando muito, né? Você fez aquilo ali, porque ela seca rapidamente, a não ser que você use esse retardador da secagem dela. E é possível também acrescentar água na acrílica. Daí ela fica menos plástica, ela fica... Olha, aqui não parece uma aquarelinha, mas é uma tinta acrílica, dissolvida em água, não é? Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta e aqui ela chama Lucote. Não, Lucolete. Lucolete, abre tua câmera, amor, para a gente ver você.
E fala, diga. Olá, Tudo boa bem? noite. Eu estou um pouquinho atrasada, eu perdi o início, e então, assim, pode ser que você já tenha falado sobre isso. Eu estou adorando a sua explanação, Helene, porque, enfim, professora Sônia, boa noite. Eu fiz um curso pela CESUPEG, acabei de finalizar meu estágio. Professora, estou entregando meu relatório final, graças a Deus. E tive várias experiências de estágio, né? Ao longo dessas 100 horas, eu trabalhei com grupos, masculino, feminino, individual, enfim. E experimentei vários materiais, né? Aí, em algum momento, hoje, quando você estava falando sobre a colagem, você comentou que ele seria um material bastante fácil para que as pessoas pudessem utilizar pela própria resistência de trabalhar com uma tinta, né? Porque já vem a imagem pronta, né? Mas eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Existe uma sequência de materiais a serem provados, né, pelo atendido, antes que você entre, porque eu demorei algumas sessões para entrar com a colagem, né? A gente acaba entrando com o lapisinho de cor, a canetinha, a tinta, guache, aquarela, e aí você vai introduzindo alguns materiais mais táteis, né? Você sai um pouco dessa questão da cor, vai experimentando materiais. Então, assim, eu queria saber exatamente assim, se é isso, existe realmente essa ordem de entrada dos materiais, ou é tentativa, erro e acerto, porque nem sempre numa anamnese você consegue, né, assim, minha curta experiência de trabalho, né, dentro dos meus estágios, eu fazia as anamneses e depois a partir daquela anamnese, já no meio para o final do meu estágio, eu já estava formulando as sessões que eu queria a partir da anamnese apresentada, né? Mas eu sempre vinha de uma sequência que era proposta pelo próprio curso, porque aquilo me parecia um roteiro, né? Então, assim, era como se assim, eu tinha que começar necessariamente por ali ou por aqueles materiais. Então, a pergunta é isso mesmo? A colagem é um material que vem depois, ou conforme a dificuldade já de cara? A tinta realmente ela é uma beleza, assim, né? Tipo, todo mundo gosta muito de trabalhar com a tinta. Eu mesmo, eu gosto muito de trabalhar, quando eu faço algum curso, alguma coisa, a tinta... Eu não sei se é para mim ou para todos, mas está falhando. Tá falhando um pouquinho, sim. Tá. Eu vou tentar responder a pergunta dela. Lu, posso responder a sua pergunta? Lu, eu acho que assim, não existe um manual. Obrigada. Não existe um manual dizendo assim, o manual do arte-terapeuta, comece com essa técnica, termine com aquela, né? Eu acho que vai um pouco da sensibilidade do arte-terapeuta. Tem arte-terapeutas que seguem uma lógica, não é? Eu já participei, eu já vivi um processo no qual a lógica da arte-terapeuta era começar com o ponto, e depois com a linha, e depois a forma, para depois ir para os materiais tridimensionais, não é? Então, ela saiu do plano e foi para o tridimensional, daí, então, a colagem, e depois a modelagem em argila e tudo mais. Mas isso é um caminho que essa terapia, a arte-terapeuta escolheu seguir, porque ela achava que era interessante no processo dela. Não necessariamente eu tenho que seguir essa ordem, não é? Eu posso usar da minha sensibilidade como arte-terapeuta para entender aquela pessoa e entender que material seria interessante naquele momento para trabalhar o que eu estou sentindo. Depois, como você fez a anamnese, você conheceu alguma coisa da pessoa, e então você tem uma ideia de, né, como aquela pessoa está e vai fazer uma proposta ali. Outro jeito de
tratar o ateliê é deixar os materiais disponíveis, visíveis, e daí a própria pessoa escolhe o material com o qual ela quer trabalhar, né, com o qual ela se sente mais confortável. O importante, no final das contas, é que a pessoa esteja confortável, não é? Que ela não esteja sofrendo para usar um material específico, não é? Então, eu acho que nada deve ser imposto à pessoa que está passando pelo processo. Aquilo eu posso propor, né? Mas mesmo que a pessoa sofra, né? Digamos que eu propus um material, eu comecei com lápis de cor, e aquela pessoa tem dificuldade com o desenho, e ela está sofrendo ali, vamos conversar sobre esse sofrer, né? Sobre essa exigência, vamos conversar sobre que na arte terapia a gente não está esperando uma obra de arte, a gente está querendo expressar emoções, né? A gente está querendo colocar simbolicamente, representar simbolicamente ali alguma questão. Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho, não tem uma regra específica. Sônia, você concorda comigo? Você pensa diferente? Como é que é para você? Nós estamos chegando no final já, né, para a gente ter aqui uma ideia, já o tempo está estourando. Existe uma coisa que eu sei o que a Luciana está falando, que é o seguinte, existe uma coisa chamada curso e existe uma coisa chamada prática de vida. No curso, nós aprendemos as técnicas e desenvolvemos os estágios para aprendermos as técnicas e como utilizar as técnicas. Então, tem uma sequência que um professor achou mais adequado. Outro professor pode achar outra sequência mais adequada. Na vida, depois do seu estágio, de 100 horas de estágio, a gente já vai entendendo que para uma pessoa seria diferente, para outra seria diferente. Por isso que nós desenvolvemos estágios com várias pessoas. Né? Desenvolvemos com várias pessoas para ver que aquela mesma técnica terá respostas diferentes com aquele material, assim como a Milene já falou. Né? Então, a mesma sacolinha para todas nós aqui, iríamos criar coisas diferentes, com significados diferentes, com emoções diferentes. Então, durante os cursos de arte e terapia, são propostos, né, para até ajudar a pessoa que está iniciando o estágio, não ter tanto medo de desenvolver seu próprio estágio, não ter tanta angústia por desenvolver o seu estágio, ela ganhar segurança. Então, tem lá uma sequência. E isso eu estou falando dos meus cursos, tá? Então, eu dou lá uma sequência, que é onde a pessoa vai, o aprendiz de arte-terapia, vai desenvolvendo ali o seu caminho. Eu estou dando uma guia, que eu estou cuidando da formação do arte-terapeuta e como ele vai receber o sujeito, certo? Aí, lá pela frente, ele já pode criar suas próprias sessões. Por quê? Porque ele já ganhou autonomia, ele já se empoderou do seu papel de arte-terapeuta, já conhece muitas e muitas técnicas que foram desenvolvidas durante o curso, e agora ele já conhece também o sujeito com o qual ele está trabalhando. Olha quanta coisa que ele tem que aprender nesse espaço de tempo, que é a formação do arte-terapeuta, né? Tem que aprender a lidar com as suas próprias emoções, tem que aprender a lidar com a emoção de estar recebendo o outro, tem que saber lidar com o material em casa, fazer primeiro as práticas, tanto na sala de aula quanto em casa, lidar com essas tintas, com o papel e tudo, para depois propor esse trabalho, né? Então, existe sim, eu dou sim algumas regras, né? Regras não são regras, algumas sessões que eu vou direcionando. É como ensinar uma criança a andar de bicicleta com 3 rodinhas atrás, depois tira uma, depois tira outra, depois ela anda sozinha, né? E aí vai desenvolvendo o estágio, chegando para frente, aonde as pessoas vão saber, aqui eu poderia aplicar tal coisa, aqui eu já podia aplicar tal coisa, que até aparece já na supervisão. Né? Na supervisão já fala assim, olha, eu posso aplicar isso, posso lhe dar o conto de fadas e trazer uma técnica assim, posso fazer aquilo. Então, começa aí você ver a estrutura já profissional da pessoa a lidar dentro
de um ateliê arte terapêutico, né? Do processo, de como ela vai lidar com o outro, como ela vai lidar com os materiais e como ela vai lidar também com ela, aprendiz de arte terapia. Então, este momento é assim. Depois que você termina o curso, você já passou por 100 horas de estágio, 60 horas de supervisão, né, Emilene? Da angústia de escrever relatório, achar os símbolos, fazer aquela angústia toda, aí você já está pronto para atuar. Aí você já tem uma ideia, na hora da anamnese, já de observar a pessoa com mais calma, com mais tranquilidade, olhar para o outro, e até mesmo de ver, olha, posso aplicar tal técnica, posso ver um ponto, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Na sua cabeça já vai sendo estruturado todo o teu conhecimento, né? Como lidar com o outro. Tá? E como que eu vou usar o material que eu tenho? Não vai ter que seguir aquela sequência que você aprendeu no curso. Agora você vai ver a sua sequência, porém, cada sujeito que aparece, cada paciente que aparece, a sequência é outra, porque é outra pessoa. Né? Então, é muito dinâmico, não tem uma sequência para todas as pessoas. Tá? Então, não sei se eu esclareci a Luciana, né? Diga-me. Mas mesmo os processos que têm uma sequência, né? Porque eu vivi um processo como arte terapeuta que teve uma sequência, né? Essa sequência também ela é estruturadora, né? Você se sente confortável ali, você sabe que tem um começo, um meio, enfim, o que ela explica, né? A gente vai começar do ponto, a gente vai passar pela linha e depois a gente também tem esse cuidado, né? Que a gente vai sentindo nesse processo, que ela pensou naquilo, que aquilo foi estruturado de alguma forma, com uma lógica, né? Isso para isso que nós estudamos, né? E vemos para que serve ali, e a orientar, sempre olhar para o outro, como o outro pode se conduzir dentro do processo, né? Como ele pode se autoconhecer naquele processo. Então, é um caminho que é tanto para quem está estudando, né, que nós passamos pelo processo da aprendizagem, depois temos que passar pelo processo também de arte terapia, para estar atuando. A Spadoni quer fazer um comentário? Spadoni, cadê você? A Mônica também, acho que está com a mãozinha levantada. A Mônica, né? É que eu só vi a Spadoni, a Mônica não vi. Cadê Mônica e Spadoni? Denise, cadê você? E cadê a Mônica? Eu acho que a Mônica baixou a mãozinha agora. Sumiu. Já passou a pergunta. Né? Então, a live está chegando ali no final, já chegou. Esperamos ter dado um pouquinho mais de conhecimento, porque é muita coisa realmente para cada item desse, né? E pensando nisso, a Spadoni voltou, caiu, tinha caído. Nós vamos ampliar esse tema, vocês estão convidados, se vocês quiserem participar. A Emilene está aqui para fazer um curso, um mini curso, de 4 encontros para aprofundar sobre esses temas dos materiais, né? Aprofundar, tirar mais dúvidas e também dizer como nós vamos trabalhar, porque é muito importante que não é só usar o material, isso eu vejo muito nos cursos, vai lá e usa o material, mas qual é o objetivo de cada material, como eu vou aplicar esse material, né? Então, aqui a gente deu um esboço, mas pretendemos aprofundar aí, no final de agosto, 18 de agosto, 25 de agosto e 8 e 15 de setembro, nós estamos oferecendo esse mini curso, aprofundando sobre as tintas, o giz, a massinha, que hoje nós não falamos, né, as massas e as colagens.
quem tiver interessado, entra aí em contato com a Unipaz ou comigo, que vocês têm meu contato, mas com quem já é da casa aqui, que tem muita gente que é daqui, né, já faz os cursos conosco, é só falar com a Cláudia e com a Ozenir e faz a inscrição lá, tá? Ia falar, Denise Spadoni? Fala. Não, só para complementar a sua fala, esses dias no estágio, né, já estou no final do estágio, eu programei toda uma sessão com colagem. E aí o que aconteceu? Quando a participante, né, iniciou, a gente está fazendo de online, ela trouxe toda uma sensação de, um sentimento de angústia em função do falecimento de um vizinho, ela estava muito emotiva. Naquela hora eu senti que eu não podia usar a colagem, que eu tinha que usar a tinta. E foi ótima a sessão, né? Então eu acho que isso que a Emilene falou também da percepção, da sensibilidade do arte-terapeuta, se eu tinha me programado toda para aquela, né? Quer dizer, dentro da proposta, nada, da sessão arte-terapêutica, e devido à circunstância que ela trouxe, que ela tinha vivido durante a noite inteira, que era da perda do vizinho, que morreu de Covid, a família estava impactada, toda aquela situação, eu pensei, não pode ser colagem, né? Então, na hora, eu fiz a mudança e foi muito bom. Então, eu acho que a gente tem que realmente perceber, né? É isso, ó. Parabéns, tá? Parabéns, que estava no estágio ainda e já está dando os insights. Isso que é importante, né? E isso vai de quando a gente já está tendo conhecimento sobre o material e eu posso mudar. Então, não está engessada dentro do processo. Eu tenho flexibilidade dentro do processo. E, aliás, tem que ter muita. A arte-terapeuta é o que tem que ter mais flexibilidade em tudo, né? Nós temos que estar andando com o sujeito ali, né? Nós somos igual o aquarela em cima da água, né, Milene? Nós temos que estar... e ainda manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio, né? Então, Exatamente. é isso. Olha, o convite está aí. Mês que vem tem mais. Mês que vem eu quero trazer uma pessoa muito especial. Eu nem vou falar porque eu ainda não conversei com ela. E é muito, muito especial. Então, vocês acompanhem aí a nossa divulgação. E quero, sim, trazer essa pessoa muito querida para a arte-terapia. Eu não vou falar nada, eu preciso parar de falar, senão eu falo, né? E aqui, gente, vocês têm uma pessoa super querida que está aqui conosco, que eu não vou deixar passar em branco, e que alguns de vocês não conhecem. O nosso querido professor Liomar Quinto de Andrade está aqui, ó. Faz a oi assim, amor, faz. Ele é que escreveu aquele livro Terapias Expressivas, que muitos cursos, né, oferecem, e futuramente ele vai vir falar conosco. Hoje ele veio nos ver um pouquinho aqui. Não sei, eu ofereço sempre no curso o livro dele, foi nosso professor, em alguns cursos também vem de longa data a nossa amizade aqui. Gratidão por você estar aqui, amor. É uma honra obrigado, ter sua obrigado. presença. Oi, Silene. Honra mesmo. Que saudades. Tudo bom? Um amor de pessoa. Olha, gente, tem histórias. Esse homem tem muita história. Olha lá. Oi. Obrigado, Silvia. Gente, amor, temos que ir, que o nosso tempo estourou. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Estamos honrados com o seu carinho e honrado com todos vocês que estiveram aqui junto. Fiquei muito feliz que Maranhão está aqui, Belém está aqui, Bahia, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiânia, quem mais? Minas tem? Que agora eu já perdi o caminho aqui, deixa eu ver. Natal, isso, Jucirene, me ajuda, Natal. Quem eu esqueci, fala aí, né? Que estamos aqui juntos e vamos estar juntos aí. Vandinha, que é a nossa convidada de honra, gente. Wanda não perde uma também, né? Então, espero vocês no mês que vem. Fiquem atentos e
Beijos coloridos para vocês e gratidão, Emilene, por estar juntas mais uma vez e por todo esse conhecimento. Beijo, Eu que gente. agradeço, Sônia, o convite, a todos os participantes, ao Leomar, né? Que honra ter você aqui. Um beijo para todo mundo. Espero vocês lá para a gente aprender mais sobre materiais, experimentar, vivenciar um pouquinho isso mais profundamente, né? Um beijão para todo mundo. Beijo. Beijo. Dá um sorriso, gente. Beijo com sorriso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.